Fala galera, seja bem-vindo. Mais uma aula do nosso módulo. Nessa aula a gente vai dar início e também vai finalizar a segunda lição. Vai ser uma aula bem tranquila, onde a gente vai abordar o escopo da ISO 20000 e vai falar também sobre as duas partes que a ISO 20000 é dividida. Então vamos começar então nossa aula. Quando se fala em escopo da ISO 20000, a gente pode ter várias características que denotam em que contexto que essa norma ela pode ser utilizada. Vou citar alguma delas, né? A primeira, pode ser usada em organizações que tenham como negócio oferecer serviços. Isso aí vai muito bem naquilo que eu falei na lição passada, né? Que serviços têm ganhado muita recorrência aí no mercado. E aí, mais uma vez, relembrando, em que contexto essas normas como a ISO 20000 ou boas práticas, um guia de boas práticas como a AT podem ser utilizadas? No quesito de gerenciamento de serviços. Porque a partir do momento em que você tem essa possibilidade de fornecer serviço, você precisa apenas não só fornecer, mas prover e manter acima de tudo aquele serviço. E para você manter, você tem que ter diversos tipos de gerenciamento, né? Seja de gerenciamento de disponibilidade, de capacidade, de segurança da informação, da TI, etc. Então, você precisa, de certa forma, de um gerenciamento desse serviço. E aí é o contexto em que a ISO 20000 se encaixa, a AIT se encaixa. Só mais uma vez lembrando que AITO e ISO 20000 não são concorrentes, muito pelo contrário, são complementares. A AITO ela surgiu primeiro em 2003, né, como um guia de boas práticas para gerenciar serviços, mas até aí apenas tinha uma norma que retratava sobre gerenciamento de serviços, que era a BS 15000, mas era uma norma nacional, não tinha um escopo internacional. Foi quando surgiu em 2005 a primeira versão da ISO 20000, que aí sim foi feito dela um padrão internacional de gerenciamento de serviços. E aí dessa forma, a ISO 20000 ela aproveitou muita coisa da AITO, de modo que hoje, tanto uma certificação ISO 20000 para uma empresa, quanto também boas práticas da AITO podem ser utilizadas para uma empresa que queira prover serviços e, acima de tudo, que queira gerenciar serviços. Segundo bullet aí, pode ser usado como base para a avaliação independente, ou seja, um guia, porque na verdade a gente tem que pensar que a ISO 20000 para as empresas seria o que? A certificação ISO 20000 para que a empresa se certifique como uma provedora de serviço. Mas aí a empresa pode estar iniciando no mercado e não quer correr o risco de já começar a ser uma provedora de serviço. Então ela pode utilizar a norma ISO 20000 apenas como um guia, né, para ir já começando a aplicar o seu conteúdo na prática, e aí quando ganhar mais maturidade ela pode tentar a certificação ISO 20000 para sim de fato se declarar uma empresa provedora de serviço, né? Terceiro bullet, pode ser usado por uma organização que necessite demonstrar habilidade no fornecimento de serviços que atendam aos requisitos dos clientes. É que é bem interessante essa parte final, que atendam aos requisitos dos clientes. Nós temos um processo lá na AITO, né, que é gerenciamento de nível de serviço, que vai falar muito sobre os acordos de nível de serviço, né, o Service Level Agreement. Aqui também a gente vai ter um processo para isso, né, a gente vai falar logo mais aí em futuras lições do nosso módulo. Mas o que eu quero dizer para você é que um serviço ele só é bom enquanto ele estiver entregando valor para o cliente, né, e para isso há uma grande necessidade de que cada tipo de serviço se torne dinâmico, ou seja, o usuário lá, qualquer um consumidor, decidiu adquirir um serviço, né, mas esse serviço ele continuou sendo estático desde de 2, 3 anos que esse consumidor está consumindo esse tipo de serviço. E aí ele vai ver outras empresas no mercado que oferecem o mesmo tipo de serviço, mas que oferecem melhorias contínuas à medida em que aquele consumidor vai utilizando aquele serviço. Ele não vai pensar duas vezes, ele vai mudar para essa outra empresa porque ele quer o quê? Ele vai querer, acima de tudo, que esse serviço entregue valor para ele, né? Que entregue valor de forma dinâmica. É a questão da melhoria contínua, que é o que se prega lá no ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Action. E por último, por uma organização que objetive melhorar os serviços através da aplicação efetiva dos processos para monitorar e melhorar a qualidade do serviço. Aqui, galera, mais uma vez, isso a ISO 20000 pegou muito lá da AIT. Por quê? Porque lá na AIT a gente vê a abordagem de integrada de processo. A gente vê lá Service Transition, Service Operation e todas as etapas, todas as fases da AIT contendo processos que estão dentro daquele determinado escopo. Aqui também na ISO 20000 a gente vai ter também processo, abordagem integrada de processo.
E inclusive é onde o ciclo PDCA reside. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a ISO 20000 ela trata a qualidade dos processos e não do serviço. Porque na verdade, se a gente parar para pensar bem, se houver uma qualidade dos processos que é feito dentro de uma empresa, consequentemente o resultado vai ser o quê? Vai ser uma qualidade boa do serviço, uma qualidade boa dos produtos e, acima de tudo, uma empresa que vai ganhar muita notoriedade no mercado. Então, a gente vai começar a pensar agora aqui na qualidade dos processos. Isso aqui não tem nada diferente do que é visto lá na ISO. Na verdade, vocês vão notar que muito dos processos que é utilizado lá também é utilizado aqui na norma ISO 20000. E aí, por último, todos os requisitos da norma ISO 20000 parte 1 devem ser atendidos. A gente não falou ainda sobre as partes da norma ISO 20000, mas o que eu posso adiantar para você aqui é que a ISO 20000 ela tem duas partes, e a parte 1, todos os requisitos que estiver descrito nela devem ser obrigatoriamente atendidos. Então, nesse momento, a gente vai passar a ver as duas partes que é composta a nossa norma ISO 20000. Olha só, parte da norma. Nós temos duas partes na nossa norma. A primeira anteriormente, por que eu falo anteriormente? Porque é interessante aqui a gente ressaltar que a norma ISO 20000 ela tem duas versões. A primeira versão, que foi a que surgiu lá em 2005, foi logo alguns anos depois do surgimento da ISO, que mais uma vez é um guia de boas práticas. Então, em 2005 surgiu a primeira versão da norma ISO 20000 e 6 anos depois, em 2011, surgiu a segunda versão da ISO 20000. É interessante ressaltar que nesse módulo a gente vai tratar sobre a norma ISO 20000 de 2005. Né? E quem sabe até depois, ou até no outro módulo, ou até mesmo nesse módulo aqui, a gente pode criar uma nova lição comentando um pouco das atualizações que foram feitas da norma de 2005 para 2011. Então vamos lá as partes. A parte 1, anteriormente era chamado de especificação. Anteriormente quando? Anteriormente, quando eu me refiro aqui, seria na primeira versão da ISO 20000, ou seja, em 2005, a parte 1 tinha por nome especificação. Na sua versão atual, que é em 2011, é chamado de requisitos de sistema de gestão de serviço. É interessante você decorar isso aqui, por quê? Porque muito provavelmente algumas questões de concurso que foram cobradas de 2015 para trás, por que eu digo 2015? Porque quando sai uma versão atualizada de algum framework, ele demora a ser cobrado em questão de concurso. Inclusive até hoje eu não vi ainda uma questão ser retirada explicitamente da norma ISO 20000, versão 2011. Porém, o que eu quero te chamar a atenção aqui é que isso pode ser muito bem cobrado lá na frente. Por isso eu coloquei aqui, você vai decorar que a parte 1, em 2005, era chamada de especificação, que é onde é mais cobrado aí o nome, porque hoje o que mais caiu foram questão da ISO 20000 da versão de 2005, mas que você também decore que na versão atual agora o nome não é mais especificação, mas sim requisitos de sistema de gestão de serviço. Então, decorado esse nome, a gente vai ver o que cada parte contém. Então, o que a parte 1 contém? Ela contém requisitos mínimos para a gestão de serviço. Então, quando você olha aí, especificação ou requisitos de sistema de gestão de serviço, você vai notar a importância dessa parte. Inclusive, aqui nós temos uma obrigatoriedade. Qual é essa obrigatoriedade? É que deve ser cumprido por cada empresa que se sujeitar a esta norma. Ou seja, uma empresa que queira se certificar na norma ISO 20000. E para que ela tem que se certificar? Para que ela possa se declarar uma provedora de serviço. Então, a parte 1 é obrigatória para qualquer tipo de empresa que quer se tornar provedora de serviço. A parte 2, então. A parte 2, anteriormente, na versão de 2005 da norma ISO 20000, era chamado de Código de Boas Práticas. Então aqui é bem semelhante ao ITIL, porque o ITIL é o quê? O ITIL não é um guia de boas práticas de gerenciamento de serviço. Então essa parte 2 ela se assemelha em propósito, não em conteúdo, mas em propósito muito ao guia da ITIL. Por quê? Porque o ITIL não deixa de ser um guia de boas práticas. Então, e na sua versão atual, em 2011, ela tem o nome de quê? Guia de aplicação do sistema de gestão de serviços. Então aqui, galera, o que acontece? Aqui a gente vai conter apenas recomendações e orientações práticas a respeito do escopo da parte 1. Então aí não tem jeito, né, galera? Você vai precisar, se você quer focar bastante a parte 2, de qualquer forma ou de outra, você vai precisar da parte 1. Por quê? Porque a parte 1 é a parte obrigatória para uma empresa que quer se certificar provedora de serviço dentro da norma ISO 20000. Então, de uma forma ou de outra, a parte 1 vai ser utilizada no quesito de quê? No sentido de que mesmo que você está
olhando ali o guia de boas práticas, que é a parte 2 da norma, mas as boas práticas vão ser em cima de quê? Em cima da especificação da ISO 20000 que está descrita na primeira parte da norma. E aí, por último, né, orientações que a empresa deveria seguir. Então aqui não tem nenhuma obrigatoriedade, que na verdade é só uma recomendação. É um guia que pode servir de boas práticas para a empresa, mas para que ela se certifique na norma ISO 20000 e possa se declarar uma empresa provedora de serviço, aí ela deve respeitar e obedecer todos os requisitos e a especificação que é contida na parte 1 da norma ISO 20000. Então, por essa aula era isso que eu queria passar para vocês. A gente falou sobre o escopo da norma ISO 20000 e falou também das partes da norma ISO 20000, que é um assunto que cai bastante em concurso. A gente vai finalizar a nossa aula nesse momento. Na próxima aula a gente vai responder as questões voltadas a esta segunda lição do nosso módulo. Então vou ficando por aqui nesse momento. Fique com Deus e até a próxima.